Boa tarde, senhores. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já viu pessoas comparando os organismos com máquinas ou partes de organismos com máquinas. E o interessante é que essas comparações elas não vêm necessariamente só dos ateus, dos materialistas, do pessoal da neurociência. Às vezes até os cristãos, o pessoal, por exemplo, que defende a ideia de um designer, um criador que produziu todos os organismos, eles acabam utilizando frequentemente da analogia da máquina e organismo. Você vai ver o pessoal dizendo as máquinas moleculares, o DNA é um código, etc. Então eu queria discutir esse assunto hoje, dizer, na minha opinião, até quando a analogia da máquina é útil e quando que, sendo utilizada sem respeitar os limites da analogia, ela acaba sendo danosa. Tá? Então, como eu disse, essas analogias elas são utilizadas tanto pelos inimigos do Criador, por assim dizer, como aqueles que querem defender a criação dessas mesmas pessoas. Então você vai ver, por exemplo, na neurociência ou na filosofia da mente, muitos indivíduos comparando o ser humano como uma máquina. Ele vai dizer que nós somos um mero agregado de átomos e que se conhecermos as partes e como elas se comportam, nós vamos conhecer o todo. Da mesma forma que se a gente conhecer todos os mecanismos dentro de um relógio, todas as suas partes, como elas interagem entre si, nós somos capazes de explicar o relógio completamente. A ideia aqui é muito clara. Remover a ideia de uma natureza, de que há algo especial nos organismos, nos entes vivos, e dizer que processos mecânicos da natureza podem gerar toda essa complexidade que nós vemos por aí. Não é? Então, obviamente, essa visão está errada. O materialismo reducionista ele é completamente incoerente, ele não explica a realidade. Ele, inclusive, se levado a sério as premissas, ele vai acabar minando a possibilidade de fazer ciência, não é? Porque se você acredita que tudo é átomos movendo no espaço, então o próprio pensamento, o seu cérebro, etc., eles são compostos de átomos batendo uns nos outros, portanto você não tem livre-arbítrio, não é possível conhecer nada, porque o conhecimento envolve uma abstração, dentre outras coisas, que é imaterial. Então, se não há nada imaterial, o que há é meramente neurônios, então não se pode confiar sequer nas nossas afirmações científicas, porque átomos não têm livre-arbítrio, átomos não estão interessados na verdade, etc, etc. E isso acaba levando também a outros pensamentos que a gente vai discutir quando a gente falar sobre transhumanismo, por exemplo, essa ideia de que uma máquina pode eventualmente ficar consciente, né? Porque se todos os organismos são como máquinas, então uma máquina complexa o suficiente, ela vai em algum momento agir como um organismo, ela vai ser consciente, ela vai ter metabolismo, vai ser capaz de de reprodução, etc. E tem muita gente aí com um pezinho lá no inferno que acha que isso não só é possível, como eles estão ativamente buscando isso daí. Ou, pior ainda, no transhumanismo, essa mistura de máquina com ser humano, uma mistura de coisas que são fundamentalmente similares. Não é? Então você tem esse problema. E do outro lado você tem o pessoal, por exemplo, do design inteligente, que vai sempre utilizar dessas analogias. Olha, o corpo humano é cheio de máquinas moleculares e essas máquinas moleculares elas funcionam melhor do que máquinas humanas e não pode ser explicada, sensado, etc. Então, que fique claro já aqui no início do vídeo que eu acho que utilizar analogias de máquina para descrever algumas das organelas do corpo é aceitável. Inclusive, São Tomás de Aquino utilizava a descrição de artefatos para explicar coisas naturais. Não há problema nisso, desde que você sempre tenha em mente que o que você está fazendo é uma analogia. O meu problema é que se você começa a utilizar essas analogias frequentemente,
você acaba criando um hábito de pensamento e acaba enxergando essas organelas como verdadeiras máquinas. E aí você está caindo no mesmo materialismo que você está tentando destruir, criticar, etc. Então, por que os organismos não são máquinas? Bom, porque máquinas são artefatos e que não podemos nem chamar de criação, porque o ser humano não é capaz de criar nada. O que nós fazemos é, nós pegamos elementos da natureza, combinamos, fazemos algumas alterações para gerar algo, uma ferramenta que atinja um fim que nós queremos que ela atinja. Então, por exemplo, você pode pegar um bloco de cobre, ignorando meus excelentes desenhos, como sempre, você tem um bloco de cobre, você tem uma árvore, você pode pegar aquele cobre, derretê-lo, pegar um pedaço daquela árvore, da madeira e fazer, sei lá, uma faca de cobre. Aquela faca, ela tem o propósito de cortar, ok? Então, só que entendam que o propósito da faca, ele é imposto nas suas partes de fora. O cobre e a árvore, ou a madeira, não tem em sua natureza, enquanto árvore, enquanto cobre, de se comportar como uma faca, de cortar. É eu, enquanto um humano, que projeto algo que é a minha intenção, que é cortar, e eu altero, manipulo algumas coisas da natureza para produzir essa ferramenta que atinge esse objetivo que eu estipulei. Então a faca, ela não tem uma verdadeira natureza de faca. Ela tem um propósito imposto de fora, extrínseco, que vem da minha mente. Ok? Então, se você deixar essa faca lá sentada, não tocar nessa faca em 20 anos, as suas partes, que são compostas de verdadeiras substâncias naturais, o cobre é uma substância, a madeira é uma substância, ou ao menos uma parte de uma substância, que é a árvore, elas vão naturalmente se comportar como cobre e como madeira. Esse cobre vai enferrujar, etc. Porque não é da natureza do cobre cortar carne, não é da natureza da faca servir para você segurar. Então, se essa faca, essa madeira ainda estiver viva, você tirar ela do cobre, colocá-la enficada lá no enxerto, ela vai brotar folha, entendeu? Porque essa é a natureza intrínseca dessas duas substâncias. Elas têm uma forma substancial verdadeira. A forma da faca é, por assim dizer, uma forma artificial que é imposta de fora. Se você pegar um organismo, um ser humano, já é diferente. Aqui tem a minha péssima representação de um corpo humano. O corpo humano, ele tem uma forma substancial de humano e todas as partes, elas naturalmente tendem a um certo fim. É da natureza do coração bombear sangue. É da natureza do rim filtrar impurezas e assim por diante. E elas todas se comportam para o bem da substância como um todo, que no caso é o ser humano. Então, o ser humano, ter uma forma substancial, ele também ele vai ter propriedades, atributos específicos. Todo ser humano, ao menos potencialmente, é racional. Então, o agir segue o ser, porque eu sou ser humano, logo eu me comporto como um ser humano. Então veja que há uma diferença crucial. A causalidade, o propósito de uma substância orgânica é intrínseco, é da natureza. E o propósito, o fim, é imposto de fora, nesse caso aqui. E veja que então, quando o materialista diz que os organismos são artefatos, são máquinas, perdão, ele acaba, sem perceber, obrigando a existência de algum tipo de entidade, porque se o organismo é uma máquina, então o propósito dessa máquina não é intrínseco a ela. Então ele tem que vir de algum lugar. E nós sabemos que para gerar um propósito tem que haver uma mente por trás daquilo. Então, sem querer, o indivíduo está defendendo um designer externo. Isso não quer dizer que uma substância natural, né, um organismo, ele não exija um designer, mas o modo de criação de Deus ele é diferente desse Deus maçônico, por assim dizer, que é um arquiteto
que cria artefatos e depois deixa o artefato lá rodar sozinho, sem que ele toque. Essa é a ideia de, por exemplo, Newton e outros aí iluministas. Então, tem esse risco enorme de ficar utilizando essas analogias de máquinas constantemente. Você pode acabar caindo nessa ideia de causalidade extrínseca e você vai compreender a criação de uma forma meio errônea. Só que, como eu disse, é muito difícil descrever o que a gente está vendo na natureza, principalmente a nível molecular, sem pensar em máquinas. Porque algumas dessas organelas moleculares, elas estão carregando produtos igual um caminhãozinho, elas praticamente andam em cima lá de algum lugar, elas transportam. Então, enquanto analogia, tem um valor heurístico de você falar de máquinas, mas sempre lembrando que elas se comportam como máquinas e não que elas são máquinas moleculares. Então eu peço a todos, principalmente o pessoal que defende um designer, que tenham cuidado com essas analogias, tá? Então é isso. Espero que tenha sido útil. Em algum momento a gente pode falar sobre transhumanismo, essas coisas, que é basicamente essa mesma ideia, que nós somos artefatos, que a gente, então a gente pode modificar a nossa natureza, porque no fim não existe uma natureza, só existem essas partes aí que o acaso colocou juntos, então a gente pode modificá-las, né? Mas vamos deixar isso para a próxima, porque já estamos com 15 minutos aí, tá? Então, fique com Deus, até a próxima.